Olá, Alexandre Prado é coach e especialista em finanças, professor e consultor. Nessa última função, ele oferece serviços para empresas e pessoas visando ao desenvolvimento da excelência. Olha, essa é a segunda passagem do Alexandre aqui no Conexão Concurso. Alexandre, prazer recebê-lo novamente, prazer revê-lo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar de volta. Fui pesquisar no nosso acervo, você passou por aqui há mais de um ano, em março do ano passado, março de 2016, e por incrível que pareça, a gente pensava que não, mas de lá para cá as coisas pioraram consideravelmente, né? Verdade. No quesito economia, no quesito incerteza política, uma coisa evidentemente muito ligada a outro país aí batendo já na casa de 14 milhões de desempregados. E aí o teu trabalho é essa questão do desenvolvimento da excelência. A minha primeira pergunta é quase uma casca de banana para você. Vamos lá. É possível pensar em se desenvolver excelência quando, na verdade, a gente está buscando, a maioria das pessoas está buscando a simples sobrevivência? Ainda que seja buscar essa sobrevivência com excelência, né? O que é buscar com excelência? É buscar fazer com excelência, é fazer da melhor maneira possível. Então, muitas pessoas, em virtude até do que você acabou de comentar, nós já chegamos a 14,2 milhões de pessoas desempregadas, o último número é 13,8 milhões, uma pequena melhora, mas em relação a um ano e pouco, quando nós estivemos juntos, realmente piorou. O que as pessoas estão tendo que fazer? Elas estão tendo que se virar, estão tendo que sobreviver. Tem menos empregos no mercado, a crise política mudou de nomes, ou os nomes mudaram, mas a crise política continua. Em termos de economia, melhorou em alguns fatores, piorou em outros. E essas pessoas que estão desocupadas, desempregadas, que estão buscando, o que elas têm que fazer? Temos que pensar que muita gente está buscando sobreviver. Então, até nessa busca de sobrevivência, as pessoas têm que buscar fazer o seu melhor. Porque, como tem tanta gente disponível, aquele que conseguir fazer algo um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, é aquele que vai conseguir se destacar. Então, fazer com excelência ainda é uma questão fundamental para a pessoa poder ou se recolocar, ou ainda que não se recoloque no mercado formal, que consiga se diferenciar para poder chamar a atenção de um consumidor, por exemplo. O que você está dizendo é que talvez seja, na verdade, mais importante do que nunca. Para sobreviver, é preciso cada vez mais desenvolver excelência. Exatamente. A pessoa que... vamos pensar assim, tem muita gente desempregada, tem produtos sendo ofertados no mercado, as empresas estão aí disponíveis, oferecendo seus produtos e serviços. Quem é que vai consumir? Tem menos gente com dinheiro. Então, até a pessoa que está empregada e com menos recursos, ela vai pesquisar muito mais aonde que ela vai investir aquele recurso, onde que ela vai comprar. Isso, a questão da excelência mostrada por uma pessoa ou por uma empresa, isso é determinante para ser a escolha dessas pessoas que vão consumir. Como é que eu vou fazer para aquele cara que contrata me enxergar aqui no meio dessa multidão acenando para ele? Exatamente. Você imagina que um recrutador hoje ele investe na leitura de um currículo, uma primeira leitura, cerca de 25 segundos. Então, primeira coisa é a pessoa ter um currículo melhor, que chame a atenção. Recentemente, até foi para a mídia uma menina que fez uma lata de Coca-Cola e alguma coisa assim. Interessante. Posso falar Coca-Cola? Pode, nenhum problema. Então vamos lá. Recentemente teve uma situação de uma menina que inventou um currículo para chamar a atenção usando uma lata de refrigerante. Então, é uma forma de se diferenciar. É uma excelência? A gente não sabe, mas ela se diferenciou da grande massa. Então, nesse aspecto, o que as pessoas devem fazer é elas devem buscar se diferenciar. Como? Através dos seus comportamentos, através de conhecimentos técnicos que a grande massa não tem. Porque, vamos lembrar assim, há cerca de 25, 30 anos atrás, a pessoa que tinha uma graduação era diferenciada. Passados 15 anos, a pessoa que tinha graduação já era meio que obrigatório. Então, era desejável uma pós-graduação. Hoje, uma pessoa que tem a graduação, a pós-graduação e que não fale minimamente, eu diria, no nível até bastante bom, o inglês e conhecimento de informática, ela não tem uma posição muito bem definida no mercado. Então, o grau de exigência vai mudando. Tem muita gente, inclusive, com todas essas qualificações e que também está à margem do mercado. Não tenha dúvida. Tem gente, o que eu costumo dizer para os meus clientes tem muita gente muito boa no mercado.
Muita gente muito boa, muito qualificada, que as empresas simplesmente fecharam as portas, em virtude da questão econômica que nós conversamos. Então, em virtude disso, as pessoas têm que fazer sempre algo mais para poder se diferenciar, porque a concorrência ela é muito forte. E nós temos que pensar que no mundo que nós vivemos, que é um mundo globalizado, onde muitas vezes a minha atividade, eu estou competindo com uma pessoa lá na Índia ou na China, eu tenho que ser melhor do que aquele profissional da Índia ou da China ou de outro país do mundo. Então, se nós pensarmos também no nosso local, no Rio de Janeiro, no Brasil, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para poder me diferenciar? Alexandre, a gente precisa, acho que todo mundo precisa de um bom motivo para levantar da cama de manhã, de uma mola propulsora. Ainda falando dessas pessoas que perdem o posto de trabalho, perdem o emprego, né? Muitas dessas pessoas, junto com o emprego, perdem a perspectiva. Como fazer para manter essa chama acesa? Uma excelente pergunta essa, Paulo, porque o que a gente costuma dizer é que o mais importante no momento adverso é manter o equilíbrio emocional. Se adiantar, eu gosto até de satirizar um pouco a situação, se adiantar, sentar no meio-fio e chorar, então você vai ter duas pessoas chorando, porque eu vou sentar do seu lado, porque isso vai te ajudar, então vão ser duas pessoas chorando e sofrendo. Mas a gente sabe que isso não adianta. Então, se não adianta sofrer, adianta levantar, sacudir a poeira, seguir em frente. Então isso a gente chama de resiliência. Essa questão da inteligência emocional, do equilíbrio emocional para, apesar da adversidade, ninguém gosta de ser demitido, ninguém gosta de estar desocupado, mas apesar da adversidade, o que se pode fazer para seguir em frente? Buscar oportunidades, pensar nos aspectos positivos que essa talvez disponibilidade temporária pode permitir. Muitas vezes as pessoas, por conta de não terem tempo durante o processo, durante o momento que estão trabalhando, de estudar, de aprender algo novo. A vida da gente é cada vez mais atropelada. Exatamente. Né? Então, quem sabe, se nesse momento é a hora. De repente, é nesse momento da adversidade que surge uma oportunidade. Você está falando isso, eu vou usar um exemplo, alguns exemplos próximos. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem gente próxima que perdeu o emprego. Né? Verdade. Com verdade. 14 milhões de desempregados no país, não tem como não ter. Verdade. Né? E a gente sabe de casos e tal, e eu costumo sempre dizer assim, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer é não fazer nada. Porque a grande chance de você fazer uma bobagem é nessa hora, no calor do impacto da notícia. Né? Põe a bola no chão, pensa, avalia o seu processo, planeja o que você quer fazer daqui para frente, né? Porque a chance de fazer uma bobagem no calor ou sob o impacto daquela notícia é muito grande, né? Eu estou falando uma bobagem, estou dando um mau conselho ou tem algum sentido no que eu ando aconselhando por aí? Eu acho que faz bastante sentido e tem um fundamento lógico nisso, né? Um fundamento lógico e até técnico. Quando a pessoa está envolvida emocionalmente, abalada emocionalmente, ela tende a fazer besteira. Então, quando você fala de botar a bola no chão, parar, olhar para os lados, é exatamente o que eu comentei da inteligência emocional, do equilíbrio emocional. Para. Simplesmente para. Pega 2, 3 dias, acorda mais tarde, ficou chateado, tudo bem. Processa aquela informação. Processa aquela informação, mas parou de cabeça fria. Agora, o que eu vou fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais as minhas opções? O que eu posso fazer? Para qual direção eu devo seguir? Mais uma vez, de repente, é uma oportunidade de tomar um novo rumo. Muitas vezes, eu falo isso sempre, é muito injusto, apesar de ser real, que a gente escolha com 14, 15, 16 anos o que vai ser para o resto da vida. Então, talvez, loucura, né? Exatamente, a gente não tem maturidade, né? Muitas vezes a gente está realizando o sonho de outros, dos pais, de quem quer que seja. Então, de repente, seja uma oportunidade a pessoa já com uma idade um pouco mais avançada de falar assim, tá bem, até aqui eu vim porque meus pais quiseram, porque os meus amigos falaram, e agora? De repente é um momento de fazer um concurso, de empreender, de mudar de área. Então eu conheço pessoas, clientes inclusive, imagine um advogado brilhante, você não quero mais advogar, entrou para a faculdade de música para aprender piano, para ser um concertista. E fez isso depois de uma idade já avançada. Então olha que interessante, porque era um sonho e é uma pessoa realizada. De repente ganha menos, né? O salário é menor, a remuneração é mais baixa, mas está muito mais feliz e faz sentido para aquela pessoa. O seu trabalho, Alexandre,
assim, em grande parte, a grosso modo, ele é o desenvolvimento do talento, né? Das capacidades, né? Da potencialidade que existe em cada um de nós. Agora, é curioso, né? Como, na verdade, a maioria das pessoas, pegando o gancho com o que você acabou de falar, acaba fazendo escolhas erradas ao longo da vida, né? É falta de autoconhecimento? A grande palavra hoje em dia é autoconhecimento. As empresas entendem, inclusive, a relevância do autoconhecimento. Colaboradores valorizados numa empresa são colaboradores que também buscam seu autoconhecimento. Por quê? Porque é através do autoconhecimento que você é capaz de olhar para si e identificar no que você já é bom, naquilo que você pode melhorar, né? Entendendo como é que você funciona, como é que você percebe o que acontece no mundo à sua volta. Na medida em que você tem esse autoconhecimento, você consegue então processar melhor o que acontece e reagir da maneira adequada. Como a gente falou ainda agora sobre a questão do teve uma adversidade, foi demitido, não faz nada, para a bola, olha para os lados, respira fundo e depois dá o passo. Então não se trata de dar um passo para trás, ainda que de repente dá um passo para trás para pegar impulso, para depois seguir em frente, mas para um pouco, não deixa ficar no calor da emoção. Então essa questão da adversidade que acontece, do fracasso que acontece, isso não deve deixar a pessoa se abalar, porque pode ser uma oportunidade para ela dar um pulo, para uma oitava maior em termos profissionais, em termos de qualidade de vida. Nesse momento, ainda que a gente vive de crise, muita gente que fica aí na rua, né, acaba enxergando na carreira pública uma alternativa, né, atraído pelo mercado de concursos públicos. Concurso é para todo mundo? Absolutamente não, não é para todo mundo. Na verdade, quando nós falamos de concurso público, muitas vezes as pessoas pensam no conhecimento técnico para passar naquele concurso, no conhecimento técnico para exercitar, para exercer depois a função, depois de empossado, mas as pessoas acabam esquecendo e pensam na estabilidade. Que é o sonho de todo mundo, exatamente, ainda mais nesses períodos de crise, recessão, de né? desemprego. Mas as pessoas esquecem uma coisa muito importante quando focam um concurso público, que é a questão da congruência com os seus valores e suas competências. Então você imagine que existem pontos positivos no concurso público, da estabilidade, que todo mês, por um determinado tempo, você vai ter ali o seu saláriozinho, os seus proventos, que vai ter eventualmente uma aposentadoria, uma progressão de carreira, e vai ter uma aposentadoria. Muito bem. Agora, vamos pensar que seja uma pessoa extremamente criativa, extremamente dinâmica, uma pessoa que, dessa geração Y, da pessoa mais jovem, que está querendo crescer rápido, no serviço público ela não vai ter essa velocidade. Talvez a criatividade dela vai ser cerceada, talvez essa vontade de inovar não seja possível. Isso que traz essa inquietação dentro, né? Exatamente. Então imagine que essa pessoa inquieta num serviço público ou numa determinada função, uma determinada divisão, uma determinada empresa que não vai poder exercer isso, o que vai acontecer com ela a médio prazo? Frustração, infelicidade. É aquela velha máxima de que dinheiro não traz felicidade. Então ela terá o seu benefício, poderá se aposentar com um salário assim assado, mas será uma pessoa infeliz. Então será que vale a pena? Acho que é essa a pergunta que tem que ser respondida, né? Essa pergunta deve ser feita por cada um que deseja ir para um concurso público, né? Será que eu serei feliz sendo tolhido dessa vontade de criar, de inovar, de fazer diferente, de velocidade, de arriscar? Porque muitas vezes não vai ter isso, vai ser mais rotineiro. Você ainda agora falou de progressão de carreira. Ela é muitas vezes mais lenta, não é necessariamente por mérito, né? Porque na empresa privada, as progressões são por mérito, tem promoções, tem bônus e muda de empresa, mas muitas vezes a pessoa, no serviço público, ela cresce, ela é promovida, mas porque tem contatos, porque é uma questão política, não necessariamente assim, uma questão técnica. Não tem os grandes riscos, mas também não tem as grandes emoções. Ônus e bônus, né? Não é uma montanha-russa, né? Exatamente. É uma caminhada mais linear. Exatamente. Para algumas pessoas, como eu falei, a questão... Tá perfeito. Para algumas pessoas, em termos comportamentais, a tua própria personalidade já é mais congruente com isso. Para outras pessoas, não. Então, eu conheço pessoas que entraram para um concurso público, foram aprovadas, ficaram um tempo, estudaram para caramba. Só aí descobriu que não era para ela. Aí
dá um passo atrás, que também não tem problema nenhum, né? Identificar um caminho que não era o seu, então dá o passo para trás e volta. Estudo nunca é demais. Então, o que ela estudou para passar naquele concurso público valerá a pena para a sua vida Agora, profissional. Alexandre, para quem se fizer essa pergunta, pô, será que o concurso público é para mim? E a resposta for positiva, qual o próximo passo? Quais devem ser os caminhos e as convicções para chegar a uma aprovação? Um concurso público a gente tem que considerar que existem vários fatores. A concorrência é acirradíssima, são muitas pessoas com uma mesma vaga, muita gente boa, até em virtude do contexto que a gente está encontrando, de muita gente desocupada e está vendo no serviço público ou num concurso público uma saída factível. Então, a primeira coisa, eu diria que, na verdade, não a primeira, mas algumas primeiras coisas, seria equilíbrio emocional. Segundo, planejar, organizar o seu cronograma. Muitas vezes as pessoas não têm recursos para poder ir a um cursinho, onde tem uma coisa mais estruturada. Então, vão estudar por conta própria. Qual programação? Estabelecer uma programação de estudo rígida. Eu estou em casa, então troca de roupa, senta num lugar para estudar, não pode ser interrompido, tem que ter disciplina. Então, organização, planejamento, disciplina, equilíbrio emocional, porque vai ter aquele dia que vai estar sem vontade, mas tem que ir lá estudar. Vai ter aquele dia que quer estudar muito mais. Não faça isso, porque a saúde também vai ser prejudicada. A maquininha, o cérebro precisa descansar, precisa oxigenar. Equilibrar com uma atividade física também é muito importante, porque isso gera endorfina e gera o bem-estar, e isso vai fazer com que a pessoa siga nessa sua jornada. E muitas vezes a gente tem que entender que um concurso público a pessoa não é aprovada na primeira vez. Na verdade, é raro. É raríssimo. É raro. A pessoa fica 2, 3, 4, 5 anos. Então, ela também tem que olhar, do ponto de vista de planejamento, no aspecto financeiro. Pois é, isso que eu queria falar com você. Quem está assistindo essa entrevista provavelmente já reconheceu o Alexandre. O Alexandre aparece aí em diversos programas de televisão, todos os canais, canais abertos, canais fechados, dando várias dicas, sobretudo nessa área de planejamento financeiro. Então, para quem está nesse momento de hiato profissional e justamente por esse ato forçado está com alguma reserva e escolhe investir, porque aí também tem uma questão de investir mesmo financeiramente numa preparação para concurso público. Como fazer esse cálculo, como administrar essa reserva em relação ao tempo que pode levar até a sonhada aprovação? Há vários caminhos para se fazer isso, né? Uma é entender que já existe um recurso, por exemplo, existe um caixa formado, que a pessoa eventualmente já se planejou ao longo de um tempo, então ela tem que equilibrar essa saída desse caixa, dessa reserva, com a necessidade de despesas que ela tenha, né? Eventualmente de vestuário, de alimentação, de saúde, de moradia, né? Então ela tem que fazer essa equação bater. Se ela tem, por exemplo, 10 mil reais e ela gasta 500 reais por mês, então ela terá 20 meses. É isso, né? Então ela sabe que não pode, se ela gastar 510, no mês seguinte ela vai ter que gastar 490, né? Então a pessoa deve ter, mais uma vez, voltamos à questão da disciplina. A pessoa tem que ser disciplinada. E se ela vai estudar para um concurso público, ela tem que, se conhecendo, voltamos mais uma vez à questão do autoconhecimento. Se ela não tem a disciplina mínima, ela talvez seja melhor investir num curso. Porque ali no curso ela vai ser cobrada, ela vai ter controle, ela vai ser cobrada de provas, de simulados. Então, talvez a disciplina seja um pouco melhor do que estudar sozinho. Voltando à questão do financeiro, a pessoa tem sempre que olhar, ter a expectativa ou a perspectiva que pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, pode demorar 4 anos. E aí? Será que ela vai poder contar com o suporte financeiro de alguém? De repente, alguns jovens podem contar com o suporte dos pais. De repente, alguém mais velho pode contar com o do seu cônjuge, por exemplo. De um irmão. De um irmão, de um familiar, de um amigo, que seja, né? Então, esses caminhos devem ser percebidos e estarem dentro do seu planejamento. Porque na medida em que a pessoa entender que eu tenho esse recurso e eu tenho perspectiva que ele dure por 2 anos, então ela tem uma vida útil nesse processo de estudo. Se alguma coisa der errado, se ela não for aprovada, ou se o dinheiro acabar antes, então... E mais do que o aspecto prático, Alexandre, da questão de contar, eu tenho quem me ajude e tal, eu acho que no aspecto psicológico, comportamental também,
esse fato de não sentir-se sozinho faz muita diferença, né? Faz muita diferença, né? Sentir-se seguro de alguma forma, ter um amparo, né? É verdade. Faz muita diferença, sim, né? Existe um filósofo brasileiro, o Mário Sérgio Cortella, que ele fala que o ser humano ele não surgiu para viver sozinho, né? Ninguém é feliz sozinho, porque nós não nascemos para vivermos sozinhos. Ele até cita como exemplo, mesmo Robinson Crusoe, na história, ele vive sozinho, mas porque ele traz pessoas na sua mente, no seu coração. Então ele tem uma história, então ele vive com alguém. Ele está acompanhado. Ele está acompanhado na sua cabeça, né? Na sua mente. Então, é importante que a pessoa saiba também sobre esse aspecto comportamental, se ela se sente bem sozinha, estudando sozinha, se ela tem disciplina, se ela vai alcançar o resultado que ela quer sozinha, porque algumas pessoas são assim, ou não. O autoconhecimento aí é muito importante. O autoconhecimento vai ser determinante para ela criar a estratégia de estudo, o plano de estudo, o planejamento de curto, médio e longo prazos do seu estudo. Isso é fundamental. O seu trabalho de coach, de consultor, eu disse aqui basicamente a questão do desenvolvimento de talentos, mas você trabalha também com outro valor que você chama de expansão da consciência. O que é isso? Expansão da consciência é quando a pessoa ela passa a perceber não só aquela coisa material, básica, aquela do que os olhos veem, né? Muitas vezes os olhos não veem, mas ela sente. Então ela perceber que ela sente alguma coisa, para onde ela deve ir, dá valor também à sua intuição. A gente fala dos vários tipos de inteligência, né? Então existem as várias inteligências múltiplas do Howard Gardner. Então, que tal perceber as várias inteligências e como que elas podem auxiliar essa pessoa? Muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. Nos meus alunos de pós-graduação, por exemplo, que eu ministro, que eu incluo nas disciplinas que eu ministro esse conceito de inteligências, é muito válido, porque a pessoa consegue perceber não só do ponto de vista dela, das suas próprias inteligências, mas também no relacionamento com outras pessoas. Então, é importante que a pessoa busque, expanda efetivamente a sua consciência, e não tem nada de místico, nada necessariamente, de esotérico. É algo bastante concreto, onde ela começa a perceber mais do que o que os olhos podem ver, que é a sua intuição, que são as suas emoções, observar os seus comportamentos para então perceber os resultados que ela está oferindo, porque muitas vezes as pessoas querem, eu quero um resultado melhor, eu não estou feliz. Muito bem, e você só vai conseguir um resultado melhor ou diferente se você fizer algo diferente. Algo diferente. Seria, no mínimo, absurdo querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Então, por que não? Quando a gente fala de expansão de consciência também, a gente está falando de perceber o meio ambiente, o que as outras pessoas fazem, aprender com o que as outras pessoas fazem certo ou errado do nosso ponto de vista. Então isso também é importante. Então quando a gente fala de expandir consciência, é sair da caixinha, né? É pensar fora da caixa, é pensar, navegar por mares que talvez não tenham sido navegados antes, seja por outras pessoas, seja por essa pessoa mesma. Então é olhar com olhos mais abertos. Isso é expandir a consciência. A partir da tua intervenção, do teu auxílio profissional, qual o caso assim de transformação mais emblemático que você já assistiu? Olha, vários, na verdade. Eu tive por exemplo, fiz coaching com um executivo, uma pessoa extremamente cartesiana, uma pessoa que tinha dificuldade de relacionamento com outras pessoas, só pensava em números e resultados, e algum tempo depois, 6 meses depois mais especificamente, que é normalmente o que dura um processo de coaching, essa pessoa visivelmente passou a ser percebida pelos seus executivos, pelos seus pares, pelos seus subordinados também, como uma pessoa um pouco mais afável. E não uma forma, eu diria, não de uma forma artificial. Não forçadamente. Não forçadamente, mas de uma forma legítima. E aquele comportamento inicial o fazia sofrer, se sentir... Não tenha dúvida, porque ele sentia que o resultado, o que ele gerava nas outras pessoas era ruim. Um outro case também muito interessante foi com uma pessoa que queria estudar para concurso público e ela não sabia para onde ir, na verdade é uma advogada, e não sabia para onde ir. Ela não sabia se continuava exercendo a advocacia no escritório que ela trabalhava, se ela ia prestar concurso público, se ela ia não seguir nenhum desses dois caminhos, ia ser autônoma. Ou largar a área. Na verdade, eram esses 3 casos, né? Continuar no escritório, fazer um concurso público ou ser autônoma. E a partir do processo de coaching, ela
conseguiu se perceber e falou assim, não, eu não vou fazer concurso público exatamente pelo que a gente falou, pelos aspectos comportamentais que nós falamos, e ela resolveu então investir numa formação em termos comportamentais que consolidasse a carreira dela dentro daquele escritório que ela já estava, né? Então, o processo de coaching, ele é transformador sempre, eu diria que na absoluta maioria das vezes, porque é um processo de mudança. A gente diz que o processo de coaching, por exemplo, o que o coach faz nada mais é do que ajudar o coachee, a pessoa, a achar a chavinha da mudança. Porque a chave da mudança, ela sobe por dentro. Porque as pessoas só buscam mudar quando elas veem algum tipo de benefício. Você sinaliza, é ali, ó. É ali que você tem que Talvez mexer. a gente pergunte, na verdade o coach ele nem diz que é ali, o coach diz assim, procura, se não tiver ali, pode estar em outro lugar, que outro lugar seria esse? Então auxilia, questiona, ajuda, indaga a pessoa através de perguntas poderosas. Ô Alexandre, a tua formação originalmente em que área? Eu sou contador, eu sou de área financeira, só que eu, ao longo dos anos, até em virtude da minha carreira, eu comecei a perceber, e eu até comento isso com os meus alunos, de essa coisa chamada gente, que eu via números e passei a me apaixonar por essa coisa. Mas é isso que eu queria saber, com que idade você descobriu que esse era o seu barato, esse era o seu talento? Olha, Demorou? Bateu muita cabeça? Olha, eu bati muito a cabeça e, na verdade, eu sou um case, né? Porque depois de uma carreira estruturada, uma carreira consolidada na área financeira, eu cheguei ao topo de algumas empresas, né, como executivo, eu resolvi, então, fazer uma migração para uma área de desenvolvimento humano, como coach, como professor, como consultor. Um monte de gente deve ter te chamado de maluco. Com certeza, né? Esse cara surtou. Exatamente. Mas o tempo mostra que talvez as decisões tenham sido certas, corretas, pelos resultados que eu venho alcançando ao longo dos últimos anos. Então eu vou dizer que eu tinha por volta de 38 anos quando eu comecei a fazer um movimento de mudança. Já com uma carreira estabelecida, com uma formação consolidada, e por que não? Nunca é tarde, acho que é essa a questão, né? Nunca é tarde para tentar ser um pouco mais feliz, para tentar dar um pouco mais de sentido à sua vida. Acho que na medida em que nós identificarmos a missão que nos traz aqui, mais uma vez, uma coisa mais pragmática, o que eu estou fazendo aqui? Qual vai ser o meu legado aqui? O que eu quero deixar na minha história? Né? A pessoa ela consegue ter um norte, ela consegue identificar para qual direção ela deve seguir. Porque, como diz até no próprio conto, né, do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que ela conversa lá com o Sr. Gato e diz, eu quero sair daqui. Aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? Aí ela fala, eu não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. Porque aí você pode ir para qualquer caminho, né? Na verdade, na medida em que você identifica para onde você quer ir, esse caminho vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais assertivo, vai ser muito mais gratificante. Nem sempre vai ser fácil, mas vai ser muito mais gratificante. Pode exigir mais sacrifício, mas vai ser muito mais recompensador também. Não tenha dúvida. Alexandre Prado, obrigado mais uma vez pela sua entrevista, pelo seu retorno aqui ao Conexão. Quero abrir nossa câmera para que você deixe uma mensagem final para o público que nos acompanhou até aqui. Claro, em especial esse público concurseiro, que aí está na batida dos estudos, muitas vezes é alvo de cobranças, de não entendimento por parte de quem o cerca, né? Verdade. Mas que tem aí, a maioria deles a gente sabe, tem aí uma história valiosa de dedicação, de perseverança, de preparação para conquistar o sonho da carreira pública e deixar uma mensagem para esse público e também deixar os seus contatos. Muito bem. Quem quiser acionar o seu trabalho, que é tão interessante. Muito obrigado, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Igualmente. E o que eu quero dizer é que a sua atitude determina a sua altitude. Então, foque também, não só no técnico, mas também foque no seu comportamental. Identifique, determine quais são aquelas competências comportamentais, aquelas habilidades emocionais que vão te levar para um próximo patamar. Aquilo que vai te diferenciar da grande massa. Hoje nós temos que muitas pessoas são contratadas pelos seus currículos e demitidas por uma questão de desequilíbrio emocional, por falta de competências comportamentais. Invista também na questão comportamental, porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vem sendo valorizado pelo mercado. Eu estou à sua disposição, nosso site www.nucleoexpansão,
núcleoexpansão.com.br, o nosso e-mail contato@núcleoexpansão.com.br. Alexandre Prado, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço a você. Prazer revê-lo. Sucesso aí na sua trajetória para todos nós. Ajudar as pessoas a descobrirem os seus talentos, as suas vocações e construir uma realização plena. Eu que agradeço. Olha, obrigado a você também que nos acompanhou aqui em mais uma edição do Conexão Concurso. Um forte abraço e a gente se encontra.